Olá! Começa agora a primeira edição do programa Universo Comunidades Terapêuticas, uma produção Confenact, que é a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas do Brasil. Eu sou Rodrigo Vasconcelos, psicólogo, e represento aqui o Desafio Jovem do Brasil. E ao meu lado está a Isabelle Castellari. Olá, Rodrigo, muito obrigada. Eu sou assistente social e também represento a diretoria da Compacta, Comunidades Terapêuticas Associadas do Brasil, que tem sede em Curitiba, capital do Paraná. Nosso objetivo com esse programa é levar você para conhecer o incrível universo da recuperação e da transformação de vidas nas comunidades terapêuticas de todo o Brasil. Então, se você quer saber como acontece a mudança de vida daqueles que são atendidos nas comunidades terapêuticas, fique ligado com a gente. E claro que nós não estamos sozinhos. Neste programa, nós recebemos alguns convidados que contribuíram para a história da Confenact. Daqui a pouquinho eu vou te contar quem são esses convidados, mas antes disso, produção, roda a vinheta. E para conversar conosco no programa de hoje, está conosco Egon Schlitter, da Cruz Azul no Brasil, Adalberto Calmon, da Fazenda da Esperança, Edson Costa, da FETEB, Célio Barbosa, da FENACT, que é o nosso atual presidente da Confenact. Eu já gostaria de iniciar este bate-papo perguntando ao Adalberto, como surgiram, Adalberto, as comunidades terapêuticas no Brasil? Na década de 1940, na França, psiquiatras com ideais comunitários cristãos, eles trabalhavam com seus pacientes com a arte. E o que era produzido eram vendido aos camponeses que passavam naquele hospital. O que trazia para os pacientes parte da dignidade e também da autoestima. Com o surgimento das primeiras comunidades terapêuticas psiquiátricas, esse movimento foi crescendo no mundo. E vimos também que várias experiências foram também sendo criadas de acordo com cada realidade. À época, a dependência química foi crescendo muito no mundo. E vários organismos foram sendo criados, movimentos inclusive até ligados, aos evangélicos, aos católicos, e foram surgindo os trabalhos em prol da recuperação da dependência química e do álcool. Esse movimento foi crescendo tanto que o primeiro modelo de comunidade terapêutica no mundo surgiu em 1963 em Nova York. E foi crescendo mais ainda os problemas no Brasil com relação à dependência química, e como os movimentos já estavam se organizando, a primeira comunidade terapêutica foi criada em Goiânia, em 1968, com a missionária Ana Maria Brasil, com o movimento Jovens Livres. Adalberto, é muito bacana a gente conhecer aí um pouquinho da história, das comunidades terapêuticas, mas eu queria que o Edson contasse para nós, com todo esse crescimento das CTs, como elas fizeram aí para se organizar? O segmento das comunidades terapêuticas, como Adalberto coloca, ele chega em 1968 ao Brasil, através do movimento Jovens Livres. E de 1968 até 78, o movimento evangélico ele funda 10 comunidades terapêuticas em diversos estados. Rio de Janeiro, Brasília. E esse movimento evangélico ele é influenciado muito por David Wilkerson, que já fazia um trabalho em Nova York, Então, inspirado nesse modelo de acolhimento de dependentes químicos, esses primeiros 10 anos é marcado por essa influência. Depois, em 78, a influência ela passa também por este outro modelo que o Adalberto fala, que nos Estados Unidos também, em 1963, ele tem um cunho mais ligado aos 12 Passos, que também tem uma origem no grupo Oxford, que também é ligado a um movimento religioso, um movimento onde o cristianismo é muito marcado pela origem das comunidades terapêuticas e a influência dela
no Brasil. Então nós tivemos aí, de 68 a 78, essa influência. Depois de 78 até 1985, é registrado 108 comunidades terapêuticas existentes no Brasil. Estas comunidades terapêuticas, elas estão organizadas, mas não regulamentadas. Então, a partir de 1988, com a Constituição Federal, há uma necessidade, porque aí tem uma garantia, né, que a população possa buscar tratamento, buscar o acolhimento, e a Constituição, então, ela traz a necessidade da regulamentação dos serviços de tratamento para dependentes químicos. A gente percebe que teve, então, essa iniciativa, né, da sociedade civil. Mas, Egon, eu queria que você compartilhasse conosco se, nesse momento, tinha algum apoio por parte do governo para que essas comunidades conseguissem desenvolver aí as suas atividades. O apoio mais expressivo do poder público aconteceu nos últimos 10 anos, podemos dizer assim, tanto do governo federal, como também de alguns estados e também de municípios. Aí a pergunta fica, como elas se sustentavam antes? Então, qual é a característica, assim, em termos de sustentabilidade? Então, o principal, né, os principais são a questão da voluntariedade. Então, as comunidades terapêuticas no Brasil surgiram a partir do trabalho das igrejas católicas, evangélicas, né? E essas igrejas cediam, né, os colaboradores, né, os primeiros voluntários, né? E também, e isso perpassa até hoje, em relação também aos acolhidos, que terminavam o acolhimento, estavam ao final do acolhimento desprovidos, né, de trabalho, de moradia, né, de forma voluntária, continuavam a contribuir, né, com a comunidade terapêutica, ou seja, né, são os voluntários, ex-acolhidos que são os voluntários. Então, essa sustentabilidade em termos de equipe, então, foi através muito forte do voluntariado, e também em termos das outras despesas, como alimentação. Então, era muito comum a questão, né, da doação de alimentos, parcerias no município com supermercados, com centros de abastecimento, onde havia essa doação semanal de alimentos. Outras despesas, como aluguel, né, como energia elétrica, alguns parceiros, né, contribuíam para essa necessidade específica, e também havia a própria contribuição das famílias. Então, famílias que tinham condições de contribuir com parte dos custos, contribuíam também, né, para a sustentabilidade. Muito bacana essa história das comunidades terapêuticas. E, Célio, te fazendo uma pergunta, assim, que o Brasil, ele recebeu as influências da técnica e também da espiritualidade. Como foi possível fazer esta ligação entre a técnica, a espiritualidade e a religiosidade? Como foi falado por todos nós aqui, a comunidade terapêutica, ela começou numa ação religiosa, seja ela católica ou evangélica ou espírita, ela começou com a sociedade, com seus voluntários. Mas no dia a dia da comunidade terapêutica, nós conseguimos enxergar que precisava de algo mais. E esse algo mais era trazer o profissional para agregar valor, não transformar o que é a comunidade, mas para agregar os valores dos cuidados. Por exemplo, no estudo dos 12 passos, você tem lá o 5º passo para dividir com o padrinho, mas você dividir com o psicólogo, com assistente social, com pessoas que têm o conhecimento na área da saúde, vai nos ajudar muito a crescer. Então, isso levou a nós termos a comunidade terapêutica como funciona hoje. Quando eu passei na comunidade terapêutica, estava se começando a ter uma psicóloga, a doutora Gislene, e era a maior dificuldade. Ela entender como era a comunidade terapêutica e como estudou na universidade. A junção da abertura do conhecimento entre a comunidade terapêutica e o técnico nos trouxe esse resultado que nós temos hoje no Brasil com grande qualidade. Olha, o nosso bate-papo está muito bom. Daqui a pouco a gente continua essa conversa, mas quando nós falamos sobre história de comunidade terapêutica, nós lembramos de duas pessoas que são importantes nessa construção. O professor Edmundo e também o Frei Hans. Por isso eu quero convidar a todos para ouvir a palavra dessas duas pessoas. Confira. As comunidades terapêuticas exercem um papel de fundamental importância, não apenas na vida do dependente químico, como para toda a sociedade. Sendo que a sociedade é formada por indivíduos, quando um dos seus membros adoece, toda a sociedade sofre.
Por outro lado, quando um dos seus membros é tratado, toda a sociedade é beneficiada. Nesse sentido, as CTs exercem um papel transcendental, tanto para o indivíduo como para a sociedade. As CTs são instrumentos de melhoria da qualidade de vida do indivíduo, da família e de toda a sociedade. Infelizmente, nós estamos vivendo um radicalismo na forma de atenção ao dependente químico. A proposta crescente de extinção das comunidades terapêuticas como inverídico sistema de institucionalização, de restrição da liberdade, de violação dos direitos humanos, aliada à proposta de descriminalização das drogas, da liberação do porte e do consumo, da redução de danos, entre outras ditas como suficientes para solucionar o problema da dependência química, é no mínimo um desatino. Por que não dar ao dependente químico a liberdade de escolha do tratamento? As comunidades terapêuticas devem fazer parte da rede de atenção ao dependente químico como uma das alternativas, e a comunidade terapêutica como exercendo o princípio da abstinência. Fico muito grato que mais de 40 anos eu acompanho de perto as comunidades terapêuticas, a nossa, mas também tantos e tantos outros. Às vezes eu penso, se o país não tivesse essas comunidades, muita coisa seria pior. Porque o bonito não se trata só o problema da droga na comunidade ou do álcool, se trata da pessoa e ajuda que ela descobre valores novos, depende da religião, depende do método, mas nosso método, por exemplo, se preocupa com a pessoa, para ela descobre valores, descobre o trabalho, se faz capaz de viver em comunidade para voltar na sociedade e faça a diferença. Eu sei que muitos criticam as comunidades, mas eu posso falar com minha experiência. Mais de 60 mil passaram só na Fazenda da Esperança e eles fazem a diferença na sociedade. Eu agradeço muito a Deus pelas comunidades terapêuticas e faço voto que cresce sempre mais, porque ainda tem muita gente na droga que precisa um lugar, precisa uma comunidade que acolha, ajuda, aceita como eles são e ajuda para se tornarem homens novos, mulheres novas. Vamos agradecer a Deus por essa inspiração e continuar trabalhando, fazendo bem. Passe bem. Como é importante a gente ouvir pessoas como Frei Hans, como o professor Edmundo. Mas voltamos aqui para o nosso bate-papo e eu gostaria de perguntar ao Célio. Célio, como surgiu a Confenact? Olha, a Confenact ela surgiu na necessidade da unidade das federações. Mas antes lá, começamos com algumas reuniões do terceiro setor, mas não foi muito à frente. Acho que não tinha ainda a compreensão de construir uma unidade. Foi quando nós levamos, né, as federações lá para o Piauí, e quando nós conseguimos construir a Carta do Piauí. Se você ler a Carta do Piauí, é tudo que tem hoje.
Então daí nasceu a necessidade da unidade das federações. Através da unidade das federações de 2010, nós passamos a construir tudo que tem hoje no Brasil. Financiamento, regras, normas, leis. Isso através da unidade de todas as federações. Então, assim, a Confenact ela foi gerada, ela foi germinada, ela foi construída e nasceu ou seja, para construir a política pública representando as federações e as comunidades terapêuticas. Adalberto, e hoje na prática, como funciona essa atuação da Confenact aqui no Brasil? Olha, a Confenact tem um papel muito importante hoje no cenário das comunidades terapêuticas no Brasil. A Confenact hoje congrega as federações. Ela ajuda na interlocução com o governo federal. E ela faz um trabalho importante, por quê? Porque ela fortalece as federações, que as federações levam todas as informações às comunidades terapêuticas. Hoje temos mais de 2.000 comunidades terapêuticas no Brasil, temos mais de 10 federações organizadas também no Brasil, nos estados, organizadas a nível nacional e todas concentradas com a Confederação Nacional, que faz essa interlocução com o governo federal, buscando apoio, buscando alternativas para que possam chegar mais benefícios e incentivos e fortalecer mais esse serviço tão grande e tão importante no Brasil, que é a recuperação da dependência química. Esse apoio às comunidades terapêuticas feito pela Confenact é muito importante. E eu pergunto ao Egon, em se tratando das comunidades terapêuticas no Brasil, qual a perspectiva de futuro desse segmento? Quando falamos em futuro, né, já é um desafio. Então, o que eu vejo em relação às comunidades terapêuticas, o desafio delas, que também está, de uma certa forma, presente hoje, é o desafio da sustentabilidade e o desafio, né, das equipes, né, de terem equipes qualificadas, né, e que também, né, se identificam, né, ao modelo comunidade terapêutica. Voltando à questão da sustentabilidade, o grande desafio que há em termos de futuro é a questão da dependência, né, de recursos públicos, né, tanto da parceria com o governo federal, como nos estados, como nos municípios. Como essa política financiada através da política de governos que mudam a cada 4 anos, então gera essa instabilidade da possibilidade de renovação ou não, ou de atrasos. Então, isso o que remete isso? A busca de alternativas de sustentabilidade. Então, a comunidade terapêutica precisa diversificar, seja através da produção de produtos próprios para venda, para prestação de serviços, como também a fomentar, né, e também conscientizar, né, a sociedade que o tratamento da dependência química tem custo, onde que as famílias que têm condições, né, elas podem contribuir com parte desse custo. E também fomentar as pequenas doações, né, as pequenas doações de muitos contribuintes, muitos apoiadores. Então, são alternativas que estão aí, né, que precisam ser buscadas. E também em relação à equipe, nós precisamos formar os nossos futuros responsáveis técnicos para que eles, né, adiante, né, deem continuidade a esse trabalho. Então, pessoas nossas que passaram para o acolhimento, passaram pelo trabalho voluntário, passaram pelo trabalho de monitor, que futuramente vão ser os nossos psicólogos, nossos assistentes sociais, os nossos psicólogos, né, e responsáveis técnicos, né? Então, a formação de equipe ela é primordial também ao lado da sustentabilidade. Muito bom. Nós falamos aqui também sobre a Confenact. E Edson, eu queria que você contasse para nós hoje onde a Confenact quer chegar. Bom, a Confenact ela precisa, né, direcionar seus esforços para que a política pública para as comunidades terapêuticas sejam de fato política de Estado e não apenas uma política de um governo que está passando por aquele momento, né, por um mandato, enfim. Então, nós precisamos consolidar isso. Eu acho que nós estamos bastante avançados nesse caminho, mas nós precisamos também a formação de lideranças que atuam nas comunidades terapêuticas, especialmente a parceria das federações nos estados, nos territórios. Nós precisamos que essas lideranças elas participem ocupando os espaços de formulação das políticas públicas, né?
e com essa participação, então, garantir que o nosso segmento esteja representado, esteja inserido num debate qualificado. Nós precisamos nos inserir também na vida acadêmica, na formação acadêmica dessas lideranças, e também nós precisamos fortalecer a nossa participação, a parceria com os 3 setores, né? Os 3 poderes. Então nós temos no Congresso uma frente parlamentar que já atua há 12 anos, né, e que tem garantido a conquista desse arcabouço legal que hoje nós temos uma garantia, uma segurança jurídica, mas ainda necessita avançar mais, né? Nós precisamos de mais garantias jurídicas, especialmente em relação ao orçamento. Todos os anos, né, nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir garantir com que aquelas contratadas, né, possam ter esta tranquilidade de poder dar sequência ao seu trabalho atendendo a população brasileira. Muito importante tudo aquilo que estamos falando sobre a temática das comunidades terapêuticas. E nós queremos agradecer a participação de todos vocês que aqui falaram de forma com tanta propriedade sobre as comunidades terapêuticas, em especial o trabalho da Confenact. E agora nós entramos num dos momentos mais importantes deste programa, que é um momento de reflexão que será conduzido pelo presidente da Cruz Azul no Brasil, Rolf Hartmann. Olá, sou Rolf Hartmann, vice-presidente da Confenact e presidente da Cruz Azul no Brasil. Hoje queremos refletir sobre a história de um jovem que abandonou a família e foi viver a vida pelo mundo. Gastou tudo que tinha, usou álcool, drogas, até consumir toda a sua reserva, perdeu os amigos, acabou na mão do traficante e foi vender drogas, foi pedir esmolas para poder comer. Aí ele lembrou, puxa, eu tinha uma vida tão boa, eu quero voltar, eu preciso de ajuda. Essa talvez possa ser uma releitura da parábola do filho pródigo que nos inspira a partir da Bíblia. Quando esse jovem na Bíblia voltou, o pai estava de braços abertos para o acolher. E assim, Deus em Jesus Cristo, Ele está de braços abertos para receber você. Às vezes, a família não está mais aí ou não quer receber, mas nós das comunidades terapêuticas, representadas pela Confenact, nós queremos lhe acolher de braços abertos e lhe oferecer uma nova oportunidade, uma nova esperança para uma nova vida, para a vida plena que Jesus e Deus preparou para você. Nós queremos e desejamos que você possa voltar a viver em família e que você possa ter novamente o brilho nos olhos e a alegria de viver. Mas como o jovem da história, você precisa dar o primeiro passo. Volte, venha, peça ajuda. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós queremos encerrar com uma oração com você. Senhor Deus, nós queremos pedir-te que Tu, neste momento, estejas com esses que estão ouvindo e vendo o nosso programa, com aqueles que precisam de ajuda. Fortalece também todos aqueles que oferecem ajuda aos dependentes e seus familiares, às comunidades terapêuticas, às autoridades e todo o Brasil, Senhor, para que mais pessoas possam viver a vida plena que Tu tens preparados para elas em Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final do primeiro programa Universo Comunidades Terapêuticas. Foi muito bom ter a sua companhia, espero que tenha gostado do que falamos aqui e te convidamos para assistir o próximo programa. Pode ser que a apresentação seja feita por outras 2 pessoas, não é, Rodrigo? Isso mesmo, Isabelle. As comunidades terapêuticas do Brasil formam uma grande família que cresce a cada dia. Para encerrar, eu gostaria de te convidar para nos acompanhar em nossas redes sociais e em nosso site da Confenact. Dessa forma, você saberá como são desenvolvidos os trabalhos das comunidades filiadas à Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas. Até o próximo programa. Até lá!